No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui na bancada, o vereador Edmilson Souza, do PSOL. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Vereador, desde ontem, muita polêmica. A sessão ontem aprovou nova alíquota aos servidores, a alíquota previdenciária, de 11% para 14%. Diminuiu a alíquota da prefeitura. A prefeitura alega que isso é uma determinação federal para acompanhar a reforma nacional da Previdência. Qual a sua avaliação? Na verdade, o que diz a legislação federal é que, no caso de haver nos municípios, nos outros entes, uma situação deficitária da Previdência, você faz a alteração de alíquota. Nós votamos o ano passado o projeto de regime próprio, que virou lei, que é a lei. Isso já deveria ter sido verificado lá e não foi verificado. Na minha opinião, optou-se por fazer um jogo ali apenas de demonstrar resultados positivos junto ao funcionalismo. E lá cravou os 11% para os servidores e o patronal em 20,75%. E agora, menos de um ano depois, nós já temos que refazer isso. Na minha opinião, primeiro, o projeto ele não traz um parecer aprovado pelo Conselho do Instituto de Previdência, que é obrigatório pela legislação. O que nós cobramos ontem na Câmara Municipal foi isso. O Conselho não foi ouvido, ele não se manifestou. O que teve lá foi uma votação se o projeto deveria ser encaminhado ou não para a Câmara Municipal. Não é isso que pede a legislação. A legislação pede que o órgão se manifeste com um parecer, se nomeia um relator entre os membros do colegiado, e esse relator oferece um texto que é votado e anexado no processo que enviou a lei para a Câmara. Então, primeiro, acho que houve aí uma irregularidade de não conter isso. Segundo, não precisaria, porque o que nós estamos na prática é tirando a prefeitura da responsabilidade de arcar com parte e repassando para o servidor. Não se aumentou em nenhum percentual, 1% sequer, do repasse, ele se mantém no mesmo índice, tirando da prefeitura. Então a prefeitura de 20,75 passa a 17,75, esses 3% são acrescidos para o servidor arcar. O servidor que esse ano não terá reajuste nenhum. Então, ou seja, o servidor estará, na prática, tendo um salário menor do que ele teve no recebimento até aqui. No seu entendimento, então, a Previdência em si não sai ganhando nada, é isso? Absolutamente nada, porque os números continuam o mesmo, a arrecadação será a mesma, mas com um diferencial, a prefeitura pagando menos e o trabalhador, o servidor, pagando mais. Então, e fora, Pedro, mesmo que fosse nesta lógica de aumentar a alíquota, embora eu seja contra, você poderia escalonar. Então, existe também a previsão de escalonamento de acordo com a faixa de salário. A lei nacional, a lei federal não fala no mínimo em 14%? No mínimo, mas você pode ter um escalonamento, como outros lugares têm escalonamento até tanto 7%, até tanto 9%, 10%, 11%, 12%, 14%. Isso pode escalonar, isso pode. Outros lugares fizeram. Aqui, curiosamente, se partiu automaticamente ao texto da lei dizendo 14% para todo mundo. Seria compreensível dizer, se tem uma crise no Instituto de Previdência, dizer, nós vamos fazer um aumento generalizado tanto para o patronal como para o trabalhador perderia e nós faríamos a defesa de que isso não acontecesse, porém o patronal, a prefeitura, demonstraria ali o mínimo de coerência. O que está fazendo é uma economia do ponto de vista dos gastos da prefeitura, uma economia, ao meu ver, que sobrecarrega aí as costas do servidor público. E, na sua visão, houve um erro na iniciativa do projeto, lá mesmo na Previdência Municipal, é isso? Lá na hora de elaboração do projeto, não consta um documento que é fundamental, que é a análise e esse parecer. Esse parecer não existe no processo. Ontem, o líder do governo disse lá na sessão da Câmara que tinha um parecer, se você procurar, não tem. O que tem lá é uma votação se o projeto deveria ser encaminhado ou não. Não confunda-se isso com um parecer de mérito, analisando o mérito da propositura. Então, acho que é bom que a gente diferencie isso. Isso não abre margem para um questionamento judicial, vereador? Será questionado judicialmente, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Aliás, ontem passou desapercebido, mas nós votamos 2 temas sobre a questão da Previdência. Uma votação que foi essa, e a outra votação é para que aqueles que são servidores estáveis, que até 5 anos antes da promulgação da Constituição de 88, estavam incluídos no regime próprio. Ontem,
foi aprovado na Câmara Municipal uma proposta do Executivo, eliminando o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei do Regime Próprio, onde garantia esses servidores. Os servidores agora estão fora. A Prefeitura alega que houve um questionamento do Tribunal de Justiça. Pelo texto da Prefeitura, continua-se esse debate lá no Judiciário. Não se esgotou o debate. A Prefeitura já se antecipou e já retirou esses servidores e esses trabalhadores. Agora, como é que fica a situação deles? Voltam a ser seletistas? Eu acho que fica aí uma situação, um limbo, porque o projeto é muito simplório, que foi mandado lá, apenas excluindo esse parágrafo, que é o parágrafo que justamente contemplava os trabalhadores, e que foi objeto de negociação durante o processo de votação lá, onde esses trabalhadores tinham esse temor de ficarem fora do regime. Então, ou seja, temos uma parcela que não será atendida pelo regime próprio, e que que eu acho que são considerados funcionários importantes, funcionários antigos de prefeitura que deveriam também ser contemplados. Vereador Edmilson, deixe-me recapitular. A determinação federal é que seja a alíquota aumentada para 14% se o Instituto de Previdência não estiver equalizado, equilibrado. Exatamente, se não tivesse... o que diz o texto da lei é isso. Agora, este equilíbrio, ele existia até o ano passado. Porque nós votamos no ano passado. Na teoria. Entendeu? Não, por isso que nós questionamos no ano passado que os cálculos, o cálculo atuarial, sobretudo, todo esse trabalho fosse feito com muita calma, com muita paciência. Na verdade, o governo ali tentou, ao meu ver, dar uma resposta com vistas às eleições desse ano, votando o projeto sem ter todos os elementos, na minha opinião. E agora, menos de um ano depois, manda uma proposta de alteração. Será que essa proposta de alteração contém todos os dados que precisamos saber? Será que não teremos problemas daqui 2, 3 anos, quando começar a entrar um número considerável de trabalhadores no sistema de aposentadoria? Fica a dúvida, porque se lá atrás não tiveram competência para poder elaborar isso no projeto de regime próprio, será que conseguiram fazer isso desta vez? Agora, quando foi aprovado o RP, não houve também um aumento para os servidores públicos? Para aqueles que migraram, não tiveram um certo reajuste nos seus vencimentos? Na verdade, não tratou-se de um reajuste. Na verdade, quando você migra, você conseguiu garantir o direito daqueles trabalhadores, de uma parcela deles, sobre quinquênio, sobre sexta parte, que é um direito do trabalhador. Isso ele já vinha recebendo. Então, não houve uma alteração significativa. E fora isso, mais uma vez, Pedro, também entra no cálculo. Se lá atrás a Prefeitura tivesse usado da verdade, dito o seguinte, olha, o Instituto de Previdência tem esta ou aquela situação, seria muito mais fácil para que a Câmara e o próprio trabalhador, o próprio servidor, tivesse a sua opinião formada. O líder do governo fala aqui nas primeiras páginas dos jornais, de forma irresponsável, a oposição tentou barrar um projeto, mais uma vez indo contra a população. Como é que o senhor reage a isso? Na verdade, o líder do governo, eu acho que cada vez mais ele se coloca de forma efetiva numa campanha de reeleição de vereador, porque esse é o tipo de declaração que, primeiro, não é verdadeira, segundo, nós não estamos indo contra a população, quem está indo contra a população é o governo com as suas medidas lá, entre outras com a aprovação, por exemplo, do cheque em branco, que foi aprovado lá, retirando dinheiro de áreas essenciais para poder gastar em áreas que não tem nada a ver com o Covid-19, como, por exemplo, o primeiro remanejamento que foi feito, destinou dinheiro para a Secretaria de Segurança Pública, para a Secretaria de Administração e Gestão e Administração e para a Secretaria de Jurídico. O que essas 3 áreas têm a ver na linha de frente do tratamento do Covid? Muito pouco. Então, ou seja, nós não estamos votando contra a população, nós estamos defendendo o que é correto, o que é certo, estamos defendendo que o recurso público seja melhor utilizado. Então, discordo do vereador Eduardo Carneiro. 7h22, eu quero aproveitar a sua presença, vereador Edmilson. O senhor é integrante do PSOL. Quero falar sobre a esquerda de Guarulhos, né? O PSOL faz parte desse espectro político, né? E eu soube que o PSOL não vai mais caminhar junto com o Partido dos Trabalhadores. O que houve aí? Na verdade, nós mantivemos aí um diálogo e defendemos sempre a importância de termos em Guarulhos uma frente de esquerda dos partidos que se colocam no campo de oposição na cidade e que se colocam no campo do antibolsonarismo, do combate ao bolsonarismo.
que achamos importante essa bandeira, porque, na nossa opinião, o Bolsonaro está destruindo o país e é urgente que a gente tenha ações unitárias para parar com isso e para buscar uma saída, óbvio, dentro da Constituição, de não continuidade dele à frente da presidência. Ocorre que, em Guarulhos, nós temos o reflexo do que são os movimentos dos partidos nacionais. O PSOL tem liderado na Câmara dos Deputados, tem liderado no Congresso Nacional uma ação muito efetiva nesse tocante. Aqui, na cidade, o PT fez uma opção por uma coligação, entre outros partidos, com partidos que estão na base do bolsonarismo. Solidariedade? Por exemplo, Solidariedade. Então, ou seja, nós estamos debatendo que é muito ruim, seria um sinal muito ruim para a esquerda, nós temos uma aliança aqui, na cidade de Guarulhos, com características de partidos que defendem o Bolsonaro. Então está definido que o PSOL não vai apoiar o candidato do PT, é isso? Na verdade, no primeiro turno, nós não estaremos juntos. Haverá candidato próprio? Nós estamos fazendo um debate interno no partido, mas a tendência é que tenhamos candidatura própria. Não seria o senhor, né? O senhor é candidato à reeleição? Na verdade, não aventamos essa possibilidade, até porque a gente está num processo de candidatura à reeleição de vereador. E como é que o senhor enxerga o PCdoB? O PCdoB hoje tem também um ex-petista, o Auriel Brito, ex-deputado estadual, como provável candidato ou pré-candidato a prefeito. Isso também não divide mais a esquerda? Na verdade, o PCdoB já vem, respeito muito os companheiros do PCdoB, mas eles também já vêm com uma trajetória na cidade de alterações muito bruscas, tendo em vista que, por exemplo, na última eleição, não tiveram candidatura própria e acabaram apoiando o DEM, que foge do arco aí de alianças da esquerda como um todo, mas discordo, mas respeito a posição dos companheiros do PCdoB. E desta vez eles estão com a candidatura, pelo menos o que eu sei até agora, com a candidatura do vereador, do ex-vereador e ex-deputado Auriel Brito, que se filiou, saiu do PV, acho que do PT foi para o PV e do PV Sim. se filiou no PCdoB. Eu acho ruim, eu acho que nós deveríamos tentar um movimento, como eu disse anteriormente, de uma frente de esquerda na cidade, que obviamente deveria, ou a minha opinião é que poderia contar com o PCdoB, mas respeito a decisão e a opinião deles. O senhor que tem mais conhecimento que eu sobre a esquerda de Guarulhos e o PSTU? Tanto o PSTU como o PCB são partidos que nós prezamos muito e que o PSOL buscará diálogos no sentido de que a gente estejamos juntos aqui na eleição municipal. Tá ok. Os dois partidos, PSTU e PCB. Mas definido então em Guarulhos que o PSOL... Isso vem desde o Rio de Janeiro, né, vereador Edmilson? Lá no Rio também o Freixo acabou desistindo, né? Porque não houve um acordo com o Partido dos Trabalhadores, né? Não, no Rio, na verdade, o que aconteceu, entre outras coisas, é que o deputado Marcelo Freixo buscava justamente isso que eu estou dizendo aqui, uma aliança com todos os partidos de esquerda. Mas lá o PDT tem uma posição diferenciada, o PCdoB estava com uma posição diferenciada, o PT estava mais encaminhado ali numa coligação, inclusive ofertando o nome da deputada Benedita da Silva para ser a candidata a vice. Mas ali nós não conseguimos porque ficou claro que não havia, e o Freixo, na minha opinião, se colocou bem, porque na verdade ele está bem nas pesquisas. Ele tem chances reais de se eleger prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós não podemos entrar no vale tudo da eleição, fazer uma aliança grande, uma aliança ampla, que depois a gente não consiga se explicar na prática. Mas ele abriu mão da candidatura. Abriu mão da candidatura e o pessoal vai ter candidato próprio, escolherá um outro companheiro ou companheira. Agora, provavelmente daqui a 15 dias, se não me engano, terá uma reunião do Diretório Municipal da cidade do Rio de Janeiro que definirá. Ok. Obrigado, vereador Edmilson Souza, do PSOL de Guarulhos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado aí mais uma vez, estamos à disposição.